Uma equipe de um sanatório conduz experiências que transformam pacientes em assassinos violentos. Aqui é o Avin Filmes e hoje nós vamos recapitular o filme Em Sanatório, Quem Entra Não Sai. Antes de sair de casa, Jack escreve uma carta para explicar o seu plano. Sua irmã Lily tem estado mentalmente doente desde que a sua mãe morreu e tentou tirar a sua própria vida, mas Jack a salvou a tempo. Jack queria que ela fosse liberada para cuidados domiciliares, sob o médico da família. No entanto, ela se tornou uma tutela do estado e foi enviada para um asilo, onde não são permitidas visitas. Desesperado para ajudá-la, Jack decide fingir estar louco para ser enviado para um asilo, deixando uma carta para trás com a sua apólice de seguro. Ele começa a obter algumas feridas, cortando o cabelo muito mal e quebrando o espelho. Depois sai sem camisa em público e começa a esbarrar nas pessoas enquanto xinga e fala absurdos sobre monstros. Logo a polícia chega e o imobiliza, enquanto os paramédicos lhe dão um sedativo. Momentos depois, Jack é levado para o asilo e um guarda chamado Charles o carrega em uma maca para ver o Dr. Janet. Jack se sente tonto por conta do sedativo, mas ainda consegue dizer mais absurdos para manter a sua atuação. Janet imediatamente decide que o Jack precisa ficar em segurança máxima, e Charles o leva para um corredor especial onde muitas pessoas perigosas estão presas em celas. Charles amarra Jack à cama enquanto explica que um dos seus vizinhos é o infame Mark, que matou um monte de meninas e manteve os seus corpos para fazer coisas sujas. Ao sair, o Charles nota que Mark estava vomitando sangue e entra na cela para ajudá-lo. Mark revela que tem uma lâmina e o Jack vê, então ele grita um aviso. O Charles consegue se defender a tempo e fecha a cela antes de sair. O Mark então grita com raiva pro Jack por arruinar o seu plano de fuga, causando todos os outros nas celas começarem a gritar também. Algum tempo depois, Janet verifica Jack e decide que ele estava calmo o suficiente para ser levado ao setor psiquiátrico. Depois que o Charles leva o Jack, Janet se aproxima do Mark e menciona um tratamento chamado Orum antes de tocar gentilmente a sua cabeça para mantê-lo passivo. No setor psiquiátrico, uma enfermeira chamada Nancy pede ao Jack para esperar um segundo enquanto ela termina sua papelada. Assim que ela estava em outra sala, Jack começa a olhar para outros pacientes. Ele se aproxima de uma mulher pensando que é Lily, mas na verdade é uma paciente chamada Heather, que é amigável e lhe dá um pedaço de papel. De repente, ela começa a gritar acusando Jack de querer se aproveitar dela. Nancy volta imediatamente e faz Heather calar a boca, ameaçando levá-la para o andar de cima. Depois, Nancy mostra ao Jack o lugar enquanto explica as regras. Nesse momento, ela é atacada por Loomis, que começa a estrangular ela e faz ela derrubar o botão do pânico no chão. Isso é pego por Dave, que passa pro Jack para que ele possa apertar o botão. Logo Janet chega com apenas algumas palavras, ele faz Loomis soltar Nancy. Então Charles taca o taser no Loomis para levá-lo pro andar de cima, enquanto Janet anuncia um lockdown. Nancy leva o Jack pro seu quarto e ele finge dormir. Assim que ela sai, ele verifica a janela para ver se é possível fugir por ela. De repente, ele escuta um barulho e abre o armário para encontrar David, que explica que só quer ter certeza de que o Jack não tem olhos loucos. O Jack percebe os olhos brancos do Mark e o Dave confirma que é causado pelo tratamento Orion. No teto, o Jake vê luzes piscando e Dave explica que Orion acontece em um laboratório no andar de cima. Aqueles que recebem o tratamento lá voltam muito diferentes. No laboratório, Janet dá choque no Loomis até que a sua boca começa a espumar. A assistente Vera desliga a máquina e repreende Janet por exagerar, mas Janet diz que sabe o que estava fazendo e pede prepare Loomis para uma dose especial de Orion. Quando Vera recusa, Janet surta e começa a descrever como Orion poderia ajudar o cérebro dos pacientes, enquanto injeta no Loomis. Isso faz os seus olhos ficarem brancos. No dia seguinte, Jack finalmente vê a sua irmã no jardim, então ele vai para uma sala comum para esperar por ela. Quando ele se aproxima dela, Lily imediatamente o repreende por vir, dizendo que não quer ser salva porque está tão doente quanto a mãe deles. Uma discussão começa e a Lily grita, então uma enfermeira a manda de volta para o seu quarto. Tudo isso é visto por Heather, que parece intrigada. Mais tarde no refeitório, Jack pega uma colher e a coloca no bolso quando ninguém está olhando. De repente Heather se aproxima dele para perguntar sobre a Lily. Ela também convida Jack para ir para o seu quarto à noite, mas ele se recusa e ignora seus gritos. Jack se senta com Dave e logo eles são acompanhados por Charles, que lembra Dave do acordo deles. Dave deve roubar alguns remédios para ele ou Charles vai denunciá-lo. Depois que Charles sai, Dave pede a Jack para manter o seu segredo e em troca, ele promete que não vai contar a ninguém que Jack não é realmente louco, o que ele descobriu porque Jack age normalmente em privado.
Naquela noite, Charles entra no quarto do Heather e a força a fazer sexo com ele, o que acontece regularmente, e Charles a mantém quieta, apontando que ninguém acreditaria nela. Enquanto isso, Jack tenta usar a colher para pegar partes da cama. Na manhã seguinte, ele usa essas partes para tentar abrir a janela, mas falha e machuca o dedo no processo. Mais tarde, durante a terapia em grupo, Jack compartilha uma história sobre a doença da sua mãe e como eles operaram o seu cérebro várias vezes. Sua mão continua sangrando e logo Loomis cai de joelhos e começa a se contorcer enquanto olha para o sangue. A enfermeira diz a ele para voltar ao seu assento, mas ao invés disso, Loomis pula no Jack enquanto outro paciente com olhos brancos lambe o sangue no chão. O caos acontece ali enquanto os pacientes lutam e a enfermeira pega o seu botão do pânico, mas antes que ela possa pressioná-lo, Loomis morde a mão dela para impedi-la. Charlie chega e taca um taser no Loomis para poder derrubá-lo, então a enfermeira manda todos para os seus quartos enquanto anuncia outro lockdown. Jack e Dave concordam que Loomis queria o sangue do Jack, o que significa que Oron não é apenas um tratamento. Depois, Jack solicita uma reunião com Janet e pede a ele para pegar a sua carta no seu apartamento. Eles encontram a carta, no entanto, o papel estava vazio, exceto por algumas palavras. Jack surta e acusa Janet de pregar uma peça nele, enquanto jura que não está louco, mas Janet apenas ordena que Charles leve Jack para segurança máxima. Jack grita e luta o caminho todo até lá. Sem sucesso, os outros pacientes gritam com ele. Em resposta, Mark lembra que quer vingança. Muitas horas se passam e o Jack sente que estava realmente ficando louco quando Janet vem verificar ele. Jack volta e finge que estava insano e pede desculpas pelo seu surto anterior. Então é permitido voltar ao setor psiquiátrico. Durante a tarde, Jack pede a Dave para ensiná-lo a se mover furtivamente como ele faz para roubar remédios, porque ele quer investigar o Oron. Mas Dave se recusa. Naquela noite, Jack sai do seu quarto e é surpreendido por Dave. Ele mudou de ideia e concorda em mostrar ao Jack como se mover furtivamente, mas não irá com ele para o andar de cima. A dupla se move cuidadosamente pela instalação, enquanto evita Charles e Dave mostra ao Jack como entrar em um escritório onde Dave rouba remédios, enquanto Jack usa o seu cartão de segurança para abrir a porta e subir. Charles estava distraído ao telefone e não estava olhando para as câmeras de segurança, então Jack se move facilmente sem ser pego. Eventualmente, ele chega ao setor de isolamento e verifica a janela de cada quarto, sendo assustado pelas reações fortes das pessoas loucas. Pouco depois ele encontra Lily, que pede desculpas por gritar com ele da última vez e implora por ajuda porque ela viu seus vizinhos sob o efeito dos experimentos. Infelizmente, Jack escuta Charlie se aproximando, então ele tem que fugir. Após correr por vários corredores, incluindo a segurança máxima, Jack chega ao laboratório de Janet. Ele encontra uma jaula e tropeça para trás em choque quando vê Loomis dentro, tentando atacá-lo. O Jack continua a olhar ao redor e encontra uma garrafa de Oron, quando ele rouba junto com um bisturi. Então, ele precisa se esconder porque escuta vozes. Janet entra, seguido por Vera, que aponta que o Oron estava se multiplicando no corpo do paciente. Janet perde a paciência e a empurra contra as prateleiras, amarrando-a enquanto explica que Oron é mais do que um remédio. Ele diz que é na verdade nanotecnologia e estava se comportando do jeito que ele programou. Vera aponta que o Oron estava mutando e pode se tornar contagioso, mas Janet ignora enquanto pega uma injeção para si mesmo. Em seguida, ele faz um corte na perna dela com um bisturi, e a sua dor é tão excitante que ele começa a fazer sexo à força enquanto Loomis assiste. Quando ele termina, ordena que Vera encontre a mutação para controlar ela. Então a Vera molha os dedos com seu sangue e provoca o Loomis com ele. No dia seguinte, Heather provoca Jack porque ele parece não ter dormido. Ele a ignora e se aproxima do Dave para mostrar a garrafa de Oron. Quando a enfermeira vem remover a sua etiqueta, ele consegue esconder a garrafa no seu punho a tempo. Depois, Jack leva a Dave para fora e pede a ele para roubar as chaves do Charles para que ele possa resgatar Lily. Eles são interrompidos por um paciente com olhos brancos que encontrou um gato. Ele mostra o animal antes de repente, decapitar a pobre criatura para comer ela. A dupla entra em pânico e tenta correr, apenas para o cara agarrar Dave. Jack imediatamente empurra o homem para salvar Dave e é atacado no seu lugar. Enquanto os dois homens lutam no chão, os outros pacientes pegam o corpo do gato para se alimentar. Felizmente, Charlie chega e taca o taser no homem até que ele fica inconsciente. Naquela noite, Jack tem um pesadelo cheio de imagens assustadoras, como pessoas loucas ficando violentas, a morte da sua mãe, a tentativa de tirar a sua própria vida e corpos mutados estranhos. De manhã, Jack corre para a sala comum e chuta a mesa enquanto exige ver Lily.
A enfermeira diz a ele que ela estava no andar de cima com Janet, deixando furioso. Jack grita com ela e percebe seus olhos brancos, mas a enfermeira jura que é normal, porque é apenas um efeito colateral da mordida do Loomis. Ela considera mandá-lo pro andar de cima, mas Nancy o leva de volta pro seu quarto e tranca a porta. Enquanto isso, Vera leva comida para os pacientes na segurança máxima, empurrando por uma portinhola especial. Mark joga seu prato no chão, dizendo que prefere quando a sua comida está viva. Naquela noite, alguém entra no quarto do Jack e ele pula neles. Mas é apenas Dave, que conseguiu roubar as chaves do Charles, colocando remédio para dormir na sua bebida. Enquanto a dupla sobe, Lily estava amarrada no laboratório e implora por misericórdia enquanto Vera tenta alimentar Loomis. Ele estava dormindo, então ela tenta cutucá-lo com um bastão, que cai acidentalmente. Quando Vera tenta pegar de volta, Loomis de repente agarra o seu braço e o quebra para sugar o seu sangue. Enquanto Lily grita por ajuda, Vera se afasta e perde um membro, então ela amarra o cinto para poder estancar o seu sangue. Nesse momento, Janet entra no laboratório e fica bravo com Vera por colocar todo o programa em risco. Vera critica sua atitude, mas ele apenas diz que ela não se importa quando não era vítima. Ele a amarra em uma cama em outra sala para tratá-la e tira uma amostra do braço dela, confirmando que a infecção estava se espalhando, o que o deixa bem feliz. Então ele vai procurar por Charles e não o encontra. No entanto, ele vê Jack e Dave nas câmeras de segurança. Ele tenta contatar Charles, mas ele estava dormindo no quarto de Heather e ela esconde o rádio. Jack e Dave continuam a se mover furtivamente e cruzam o corredor de segurança máxima. Mark oferece se juntar a eles, mas Jack recusa. Nesse momento, a enfermeira vai verificar a Vera. Janet, furioso, provoca um curto-circuito na eletricidade, fazendo com que as portas da área de segurança máxima se abram. Todos os pacientes perigosos saem, e Jack os enfrenta enquanto Dave luta com a porta até conseguir abri-la. A dupla entra na sala e usa um taser do Charles para provocar um curto-circuito na fechadura, causando um choque que afasta o paciente. Então, eles começam a correr, apenas para os pacientes perigosos os perseguirem. Eventualmente, eles chegam ao laboratório e Jack leva vários minutos para lidar com a fechadura. Os pacientes estão prestes a alcançá-los, mas a dupla abre o laboratório a tempo e entra, empurrando a porta para trancá-la e esmagando os dedos de um paciente no processo. Então Jack corre para desarmar Lily, que confirma que Janet ainda não a injetou. Enquanto isso, a enfermeira estava cuidando do ferimento de Vera, mas nesse momento, ela finalmente perde o controle e começa a se alimentar dele. De volta ao grupo do Jack, eles saem do laboratório e agora precisam atravessar a segurança máxima para chegar às escadas. Nas celas, há muito sangue e corte dos pacientes mortos por aqueles com olhos brancos. Eles abrem a porta no final do corredor apenas para encontrar ela bloqueada, significando que é uma armadilha. Os pacientes infectados saem do teto, então Jack tenta ativar o elevador com os fios da fechadura, enquanto Lily e Dave lutam contra os pacientes com tasers. Eles começam a derrubar inimigos e se alguém acabar sangrando, outros pacientes acabam se alimentando dos seus companheiros. De repente, Mark alcança Lily e começa a arrastá-la, mas felizmente Dave ataca Mark e a salva a tempo. Quando Jack finalmente termina com o elevador, ele se junta à luta e quase é morto por inimigo, mas Lily derrota o cara dando um choque na boca dele. O trio corre para entrar no elevador e Mark os persegue, segurando a porta aberta. No entanto, Jack o esfaqueia no queixo com um bisturi, permitindo que o elevador feche. Em alguns minutos, o grupo chega ao setor psiquiátrico e Jack quebra o painel do elevador para que não possam ser seguidos. Eles ficam chocados ao encontrar sangue por toda parte. Então Jack pede ao Dave para proteger Lily enquanto ele investiga. Ele segue um barulho estranho e abre a porta de um quarto para descobrir Heather comendo Charles morto. Ela imediatamente o vê e começa a segui-lo. Então Jack se afasta e empurra outro paciente antes de socar Heather e fugir enquanto mais pacientes o seguem. Jack retorna para Lily e Dave e eles bloqueiam a porta antes de sair. Na recepção, Nancy os vê e joga uma cadeira pelo vidro em pânico, mas se acalma quando percebe que o trio não estava infectado. Ansiosa para escapar também, ela guia o grupo até a cozinha para encontrar uma saída alternativa e pegar algumas facas para autodefesa. De repente, um paciente pula no Jack, mas o cara é facilmente dominado e ele os mata com uma faca no rosto. Logo mais pacientes chegam e uma luta violenta começa, com sangue espalhado por toda a cozinha graças a todas as facadas. Vários pacientes são mortos enquanto os heróis atravessam a cozinha e finalmente alcançam uma porta dos fundos, que eles trancam antes de subir as escadas de emergência. Eventualmente, eles encontram um escritório e tentam procurar um telefone, mas encontram a enfermeira infectada.
Ela explica que Janet estava procurando uma solução, então todos devem esperar. A enfermeira também grita com Nancy por abandonar o seu posto, mas Nancy a cala apunhalando ela. Em seguida, Nancy lembra que Janet tem uma arma, então o grupo corre para o seu escritório. Dave pega uma espada da parede e Jack abre a gaveta da mesa para encontrar a arma junto com a sua carta real. No caminho de saída, eles notam uma trilha de sangue no chão e seguem. Nesse momento, a enfermeira aparece no caminho deles pela porta e ataca Nancy, apenas para ser morta a facadas por Lily. Então, eles correm pelo setor de recuperação e encontram Vera, que lhes conta de uma passagem escondida no laboratório e como usar o duto da lavanderia para evitar as escadas. Antes de partir, a Vera pede eutanásia para não se tornar um canibal. A Nancy lhe dá uma injeção e a Vera morre. O grupo começa a correr novamente para evitar mais pacientes que chegam enquanto procuram o duto da lavanderia. Nancy abre a porta e encontra uma faxineira infectada que pula nela e morde seu pescoço. Jack corre para atirar na mulher e verifica Nancy, que infelizmente já estava morta. Enquanto isso, Dave e Lily encontram o duto da lavanderia e começam a escalar, enquanto Jack continua atirando nos pacientes que chegam. Heather também aparece, e Jack tenta atirar nela, mas descobre que estava sem balas. Ao invés das balas, ele a chuta antes de entrar no duto, fazendo com que a Heather o siga. Após alguma luta contra as mãos dela, Jack consegue esfaqueá-la e fazê-la cair. O trio continua a escalar e sai na segurança máxima, onde os pacientes infectados se devoram. De repente, Mark bloqueia o caminho deles e ataca o Jack com o bisturi de antes. Os homens mal conseguem lutar antes que Lily chute o Mark e esfaqueie, matando. Então, o trio finalmente chega ao laboratório e encontra Loomis ainda na sua jaula. Enquanto Jack e Lily descobrem o túnel secreto, Janet aparece e agarra o Dave, lentamente enfiando um picador de gelo no seu olho para realizar uma lobotomia improvisada. Isso não o mata, mas destrói o seu cérebro. Em seguida, Janet acerta o Jack com uma lâmpada e tenta atacá-lo com o picador de gelo. Então os irmãos lutam juntos para dominar o Doutor. Jack rouba o picador de gelo quando a sua perna é esfaqueada e empurra Janet, esfaqueando de volta antes de Lily dar um choque nele e deixá-la inconsciente. Quando Janet acorda, ele estava amarrado à jaula para que Loomis possa se alimentar dele. Os irmãos fogem pelo túnel secreto enquanto escutam os gritos do Janet. O túnel os leva ao telhado, e enquanto os irmãos descem as escadas, Jack acidentalmente derruba a garrafa de Orion, que se quebra. Pela manhã, eles finalmente saem e vagam pela estrada até serem encontrados pela polícia. Após escutar a sua história, os policiais vão até o asilo e Janet abre a porta, parecendo estar bem. De repente, um grupo de pacientes infectados estoura tudo e mata os policiais em cima do carro, enquanto os irmãos observam impotentes sem poder fazer nada. No final, os pacientes fogem para o mundo exterior para começar a espalhar a infecção, ignorando os gritos de Janet dizendo que pode ajudá-los. Então tudo é finalizado. Clica nessa imagem que está aparecendo para você ver mais uma história muito interessante. Obrigado por assistirem e até a próxima.